Bom dia a todos, bom dia meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos, bom dia. Bom dia pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês, sejam bem-vindos a mais essa transmissão que ocorre diariamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto o restante do pessoal vai chegando, aqueles que desejarem podem pegar um copo com água, uma garrafa com água, colocar aí próximo de vocês, para que a espiritualidade amiga que está próximo de cada um de nós possa fluidificar essa água com energias salutares. Se alguém puder só me dar um retorno, se está tudo ok com o áudio, com a imagem, se a transmissão está ok. Bom, gente, enquanto o restante dos nossos colegas vão chegando para acompanhar a transmissão, certo? Aqueles que não me conhecem, obrigado, Maria, pelo retorno. Obrigado, gente. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach. Sou trabalhador voluntário do Lar Espírita Casa do Samaritano, do Centro Espírita Nosso Lar. E tenho participado junto com outros colegas desse trabalho que o Lex desenvolve de transmissões diárias sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Então, antes da gente iniciar, também com o intuito de nos harmonizarmos, eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é de número 141, ela foi escolhida de forma proposital, pois ela tem uma mensagem que casa bastante com o tema abordado na manhã de hoje. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma. Quanto à criatura, as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupação, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombras. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas comumente conhecidas na Terra passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Uma mensagem bastante esclarecedora que Emmanuel nos traz sobre essa frase de Paulo, e nos demonstra a importância do equilíbrio, a importância do amor em nossas vidas. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece, aqueles que assim desejarem, não como um intuito de ritual, podem fechar os olhos para facilitar a concentração. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de contato com os teus sublimes ensinamentos.
Só temos a Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de evolução, de aprendizado, pela família que nos proporciona, pelos amigos, pelo trabalho, por toda a nossa jornada. Auxilie aqueles que necessitam de um maior amparo, de cuidados na saúde, de equilíbrio emocional. A todos nós, encarnados e desencarnados, que na manhã de hoje possamos, Senhor, através dos Teus ensinamentos, nos aproximar cada vez mais de Ti. Mais uma vez, obrigado, graças a Deus. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia àqueles que chegaram depois, sejam todos bem-vindos, certo? Hoje nós vamos dar continuidade às reflexões acerca do tema Lei de Amor. O tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Aqueles que vêm acompanhando diariamente perceberam que nos últimos 2 dias, outros 2 colegas, o Vitor e a Ângela, eles já fizeram alguns apontamentos a respeito dos itens 8 e 9. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o item 10. Certo? Antes de adentrarmos na mensagem do Evangelho propriamente dita, temos que perceber que o tema da manhã de hoje, Lei de Amor, ele se encontra no capítulo 11, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. É um sublime ensinamento que o Cristo nos deixou e que se encontra em vários versículos bíblicos, certo? Quando Cristo foi nos repassar essas orientações, ele deixou claro que a lei de Moisés ela poderia se resumir em 2 principais ensinamentos, E um deles é o de amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse momento, ele deixa claro que temos aí um mandamento a ser seguido, temos uma lei, a ser seguida pelos homens. E conforme narra em várias passagens bíblicas, constantemente o Cristo ele era questionado, com o intuito de que caísse em contradição, ou que tanto com a sua conduta quanto para com os ensinamentos deixados por Moisés. Só que o que temos que perceber é que em nenhum momento ele veio contrariar aquilo que já estava dito, na lei da época. O que ele veio foi complementar. Se Moisés ele veio ensinar à humanidade o senso de justiça, o Cristo ele veio ensinar a prática do amor. Então é justamente isso que a humanidade ela tem que passar a seguir, É tentar fazer com que o amor passe a ser a sua vivência, passe a ser uma prática diária de cada um de nós. Na doutrina espírita, quando vamos buscar na literatura espírita, não poderia ser diferente, Então, em diversos textos espíritas, percebemos que a prática do amor ela é apontada como uma lei moral, E conforme nos esclarece a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata justamente das leis morais da evolução espírita, então percebemos que a lei do amor ela é um conjunto de outras leis divinas ou naturais, sendo que diferente das leis humanas, as leis divinas elas são imutáveis, elas não são aplicadas no sentido de coerção, em nenhum momento ela é imposta a nenhum de nós, e também elas não se submetem às nossas paixões. Então é algo que não vai ser modificado ao bel prazer da humanidade, ao bel prazer de cada um de nós, certo? Então o que podemos perceber é que todos nós temos essa centelha divina no nosso interior, e que à medida que fomos depurando os nossos aspectos morais, espirituais, nós vamos perceber que o amor e todas as leis morais elas passarão a fazer parte da nossa vivência, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós. Ela nunca vem como uma imposição. E por se tratar de uma lei moral, a lei de amor ela atua em conjunto na nossa existência
né, com várias outras leis que são apontadas no Livro dos Espíritos e na literatura espírita. Uma delas é a lei de progresso, certo? Que por mais lento que seja o progresso de cada um de nós, ele ocorre de forma constante. A questão é que cada um tem o seu tempo propício para progredir. E para nos ajudar nessa compreensão sobre as leis morais, certo? Elas podem ser divididas em 3 grupos. Se vocês depois quiserem dar uma olhada na terceira parte do Livro dos Espíritos, quem já leu, quem quiser novamente, tiver essa curiosidade, nessa parte, Kardec nos aponta 11 leis, certo? Então elas podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo vai tratar das leis que se referem às relações do homem para com Deus. O segundo grupo, das obrigações para conosco. E o terceiro grupo, das relações do homem para com o seu próximo. Então percebam que a lei de amor, ela vai estar inserida no terceiro grupo, que é justamente da relação do homem para com o seu próximo, certo? Pois é através dela que nós colocaremos em prática todos os ensinamentos trazidos pelo Cristo, né? Pelo cristianismo, pelos evangelhos, certo? E reforça ainda mais aquela máxima, outra máxima deixada por Jesus, né? E outra máxima cristã, que é de só darmos ao próximo aquilo que desejamos receber, certo? Aqueles que quiserem depois se aprofundar um pouco na leitura sobre as leis morais, ela se encontra no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, lá, a lei do amor, ela aparece em conjunto, é um tópico conjunto com a lei de justiça e lei de caridade. Então, nós percebemos que, e como nos cita Kardec, a lei de amor, ela é um complemento a essas outras duas. Pois, como foi dito anteriormente, Moisés, ele veio nos ensinar o senso de justiça. A partir do momento que nós passamos a ter esse senso de justiça e de respeito para com o nosso próximo e para conosco, nós colocaremos isso em prática. E é através da aplicação da lei de amor e de caridade que essa prática se tornará salutar, certo? Então, ela vem como um complemento e como uma atividade prática de todos os ensinamentos que nós estamos abstraindo, estamos internalizando, certo? No livro Ideias e Ilustrações, né, de psicografia também de Franciscano de Xavier, o espírito Neo Lúcio, ele nos traz uma mensagem, ele conta um pouco uma historinha que vai nos demonstrar sobre a importância do amor em nossas vidas, né? Ele traz a mensagem com o título de A Arma Infalível. E no texto, ele relata a situação de um empregado que chegou a ser demitido e ficou muito contrariado. Acabou escrevendo algumas palavras muito pesadas. Ele mandou uma carta ao seu chefe, né, despejando toda a sua raiva. E com isso, seu chefe internalizou aqueles sentimentos, também passou a sentir raiva. E na primeira oportunidade, no seu primeiro subordinado, descontou toda essa raiva, né, a pretexto de que um serviço estava feito de forma incoerente. Aquele empregado, não tendo como revidar, foi para casa, muito contrariado, e na primeira oportunidade descontou a sua raiva na sua esposa, né, que por sua vez, também contrariada, mas não querendo afrontar o seu esposo, repassou todo aquele sentimento de raiva, de ódio, para a pessoa que a ajuda nos afazeres domésticos, certo? E essa, por sua vez, nos conta a história, também tomada por esse sentimento de raiva que vinha desde o empregado que foi demitido, não tendo como extravasá-la, né, descontou no pobre animal, né, um cachorro da casa,
né? Sendo que esse cachorro, ao ser atacado, né, saiu correndo e acabou atacando a vizinha e mordendo, que em seguida, ao passar por um atendimento, né, descontou toda a sua revolta no enfermeiro. Então percebam que durante a história veio uma cadeia de sentimento de raiva e de ódio, né, iniciada por uma pessoa, e saiu sendo repassada entre aqueles que iam tendo contato. Esse enfermeiro, por sua vez, também chegou em casa bastante revoltado e acabou descontando a sua raiva em sua mãe. E é aí que a história muda um pouco de figura e nos traz um ensinamento, né, valioso. A mãe, ao invés de ter aquela raiva, de internalizar aquela raiva, tratou o filho com paciência, tratou o filho com carinho, né? Ou seja, tratou o filho com amor. Então toda aquela cadeia de raiva, de ódio que vinha se dizimando ao longo do dia, né, na cadeia de acontecimentos, foi cessada. Eles acabaram se apaziguando, acabaram se confraternizando e passando a viver de forma harmônica. Então, na mensagem, né, podemos juntar com os ensinamentos trazidos por Joana de Ângeles, de que o amor é o maior remédio contra o ódio, né? O amor, ele vai potencializar no homem os seus sentimentos mais nobres. E ela destaca ainda que muitos acham que são especiais por serem amados, mas na verdade o ponto especial do amor é em você praticá-lo e para o seu próximo, o que o torna especial, né? Então não é receber o amor que faz de você especial, e se doar e praticá-lo em relação ao seu próximo. Joana de Ângeles ainda nos adverte que é justamente a ausência da prática do amor que atrasa bastante a evolução da humanidade, certo? Então ela nos salienta que é algo importante que a humanidade deve seguir, que ela potencializa todos os nossos bons sentimentos, né? Como já foi dito anteriormente, como eu disse pelo Vitor, pela Ângela, né? O amor é como se fosse, ele tivesse numa cadeia, ele é como se fosse o sentimento mais nobre, né? Mas também dentro da própria prática do amor existe uma cadeia de aplicação, né? Muitos o confundem com o amor a ser aplicado apenas entre os familiares, entre os amigos, o confundem com o desejo carnal, mas ele é algo bem mais sublime, né? Que deve ser aplicado de uma forma mais ampla em todas as situações da nossa vida, através da prática do perdão, através do senso de justiça, através da prática da caridade. Então agora, indo diretamente ao item 10, né, como ele é um pouco extenso, eu vou fazer a leitura do segundo e terceiro parágrafo do item 10, aqueles que quiserem acompanhar. Mais uma vez, ele se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, item 10, a lei de amor. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vosso irmão, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que se compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estarei bem contentes se vosso irmão vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que essas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável, mas já tendes ganho. Vós, que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos.
tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não podiam ainda entrar em vosso cérebro. Então, pessoal, nesses 2 parágrafos, eu acho que elas trazem o centro da mensagem do Espírito Sansão ao ditar esse item, a Kardec. Ele demonstra a importância da prática do amor e o quanto ele nos auxilia para criarmos laços fraternais, vínculos fraternais e a construção dessa família, nossa família espiritual, nossa família que irá muito além desse plano material, certo? Ele deixa claro que é através da prática do amor, através dessa prática de bons sentimentos, que nós conseguiremos criar esses vínculos de afeto que permanecerão pela eternidade. Então, como a Grace ela coloca, a prática do amor é necessária para andarmos em paz. Exatamente. Além de nos trazer o equilíbrio, como ela diz, é contagiante. Então, como foi dito, a gente só pode dar ao próximo aquilo que a gente deseja receber. E como isso foi dito aqui também no Evangelho, ao praticarmos o amor, ele vai criar uma cadeia de sentimentos que irá se multiplicar. Quando nós damos o amor, nós recebemos o amor também, no sentido mais sublime da palavra, que é o de respeito ao próximo, o da prática da caridade, do sentimento de justiça. Trazendo um pouco os conceitos de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala um pouco sobre o tema, sobre o amor. E ele nos deixa claro que o poder da alma ele está resumido em 3 palavras: o querer, o saber e o amar. O que é que Leon Denis quis nos dizer quando ele nos trouxe essas orientações, esses apontamentos? Ele destaca que o querer é quando nós conseguimos convergir a nossa vontade de forma a atingir os nossos objetivos salutares. A gente aprende a direcionar a nossa vontade para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. O saber, ele retrata a importância de estudarmos de forma profunda, pois é através do conhecimento que nós vamos aprimorar os nossos pensamentos, fazendo com que a nossa vontade ela possa ser direcionada da forma correta. E por fim, ele resume que tudo isso também deve ser praticado através do amor, pois é através do amor que a gente coloca em prática a nossa vontade, certo? Através do nosso próximo. Ele nos traz a prática de bons sentimentos. Então percebam que nós devemos criar metas de evoluções salutares, devemos adquirir bastante conhecimento para criar uma base sólida na nossa jornada e devemos praticar todos esses ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que estamos absorvendo, justamente através do amor ao próximo. Então percebam o quão nobre é esse sentimento e o quanto ele se espalha dentro da humanidade. Como diz o Livro dos Espíritos, a literatura espírita, só através da prática do amor é que o homem vai conseguir desfrutar da felicidade plena. Como também Leon Denis resume, ele nos coloca que o amor é o resumo de tudo e também é o fim de tudo, mas o fim no sentido de que ele está no ponto final da nossa jornada evolutiva, que quando conseguirmos, através da prática do amor, através da internalização dessa lei divina, nós estaremos já bem próximo da condição de espíritos puros, estaremos bem depurados nos nossos sentimentos
e conseguiremos colocar em prática tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é benéfico para nós e para o nosso próximo. Então, pessoal, eu espero ter conseguido trazer um pouco, né, de esclarecimento a respeito desse item do Evangelho, né? Espero ter sido claro na mensagem que eu quis passar. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao Lex pela oportunidade, por fazer parte desse grupo que traz esses ensinamentos, né, que traz essas orientações, né, a respeito dos temas do Evangelho. Né, aqueles que quiserem também se aprofundar podem ler um pouco mais sobre a lei de amor no Livro dos Espíritos, como já foi dito, entre outras obras espíritas. Né, é um ensinamento que está presente, eu posso me arriscar a dizer, em 100% da literatura espírita. Né, pois é algo necessário à nossa evolução, é algo necessário ao nosso aprendizado. Né, é um sentimento que ele vai colocar em prática tudo que devemos absorver para o nosso melhoramento. Certo? Aqueles que desejarem podem depois rever esse vídeo e outros vídeos no canal do YouTube do Lex. Né? Ele também vai ficar disponível no IGTV da página do Instagram. Certo? E agora eu vos convido a fazer a nossa prece de encerramento para que possamos dar continuidade ao nosso dia de forma pacífica e de forma salutar. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de contato com todos os teus ensinamentos, por sempre nos proporcionar, Senhor, as melhores maneiras para a nossa evolução, as melhores formas de colocarmos em prática tudo aquilo que nos ensinaste, que possamos aplicar, Senhor, o nosso livre-arbítrio em prol do auxílio do nosso próximo, daqueles que estão próximos a nós, dos nossos familiares. Auxiliar cada um que passam por dores, por angústias, que todos nós possamos ser orientados no caminho do bem. Mais uma vez, obrigado. Derrama a tua graça sobre cada um de nós, cada um de nossos familiares, sobre os nossos lares. Obrigado, Senhor. Bom, meus amigos, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Grace, obrigado a todos que nos acompanharam, certo? E é sempre um prazer estar com todos vocês. Tenham todos um bom dia.